Parashá dessa semana, Parshat Toldot, nos conta da transição da segunda para a terceira geração do judaísmo, nos conta sobre os filhos gêmeos, mas muito diferentes, que tiveram o casal Yitzhak e Rivka, os filhos Yaakov e Esav. Depois nos conta a rivalidade entre eles, etc., a disputa pelas bênçãos do pai. E no meio da Parashá nós encontramos aquele episódio quando Yaakov, amando da mãe, toma a dianteira e vai obter as bênçãos que o pai reservava para o primogênito. O pai não sabia que ele havia adquirido de Esav a primogenitura. Então, isso, na verdade, era um direito adquirido por ele, mas amando de Rivka, ele vai e toma a dianteira e acaba obtendo essas bênçãos. Isso vai criar um ódio mortal de Esav contra ele, que vai perdurar por muito tempo. Mas, de qualquer forma, isso acontece por quê? Porque Yitzhak, já naquela altura, quando Yitzhak estava envelhecendo, ele começou a ficar debilitado, e sua visão enfraqueceu. Ele estava praticamente cego, por isso ele não conseguia perceber e distinguir entre os filhos Esav e Yaakov. Era necessário ele apalpá-los, etc., como nos conta a Torá. De qualquer forma, a Torá nos conta na nossa parashá, Vayhi ki zaken Yitzhak. Aconteceu quando Yitzhak começou a envelhecer, se tornando ancião, Batikheina einav mereot, e os seus olhos começaram a enfraquecer, ele começou a sofrer de falta de visão, cegueira. Aqui nós temos um midrash também muito interessante, que ele nos aponta certas coisas que aparecem na Torá pela primeira vez, e quando aparecem pela primeira vez, isso significa que até então elas não vigoravam. Assim diz o Midrash, Amar Rabi Yehuda bar Simon, assim falou o sábio Rabi Yehuda bar Simon, Avraham tavazikna, Avraham pediu, por assim dizer, até exigiu de Deus velhice, algo muito interessante. Hoje em dia pessoas fazem operações plásticas, botox, silicone, etc., até a geração de Avraham já era a 20ª geração da humanidade. Houveram 10 gerações de Adão até Noé e 10 gerações de Noé até Avraham. Até Avraham não havia velhice. As pessoas viviam o tempo que viviam sem envelhecer. Ou seja, não havia envelhecimento nem no semblante, nem corpóreo. As pessoas viviam o tempo que viviam iguais como eram 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas foi Avraham que quem às vezes fica perturbado com, é bom saber, com terceira idade de ouro, etc., existem bênçãos por trás disso, a tal ponto que Avraham, ele pediu e até cobrou, exigiu de Deus que mandasse velhice. Amar lefanav, Deus, assim se fala que Avraham argumentou, falou diante de Deus, Ribon olamim, Senhor do Universo, Adam ubno nichnasim lemakom, vein Adam yodea lemi lechabed. Imagine, até então, pai e filho chegam num lugar, entram juntos em um lugar, e as pessoas não sabem a quem privilegiar, a quem conceder mais honra ou respeito, quem é o pai e quem é o filho. Você fala que até a geração de Avraham, como não havia velhice, então se ele e o filho Yitzhak, inclusive Yitzhak no semblante era muito parecido com Avraham, se eles entravam, chegavam juntos em um lugar, então não se sabia se eles eram irmãos gêmeos, e não se percebia se eram pai e filho, e quem é o pai e quem é o filho. Então Abraão falou isso não é apropriado, e de fato nós vamos ver mais tarde que existe uma mitzvah da Torá em honrar, respeitar o mais velho, o mais idoso pela sua experiência de vida, etc., não é? Então Abraão que pediu a Deus que desse ao mundo, ao ser humano, velhice. Marlo Akadosh Baruch Hu Chayecha, e Deus consente com Abraão e fala, você tem razão, Davar Tov Tavata, você está pedindo uma coisa boa e positiva, o Mimchani Matchil, eu vou começar de você, a partir de você, Avraham. E de fato, se a gente perceber em todo o relato bíblico, até Avraham Avinu, não consta a palavra Zaken, ancião, velho, envelhecido. A primeira vez que isso aparece na Torá é em relação
Avraham associada com Avraham, מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב זקנה, e apenas כיוון chamado Avraham, apenas a partir de Avraham, consta o termo zaken, velho, ancião, porque Deus lhe concedeu isso, lhe deu a velhice que ele pediu. Shenemar ve Abraham zaken babayamim, de fato, em relação a Abraham, assim está escrito na Torá, que Abraham estava velho e entrado nos dias, ele era um ancião, não é? com muitos dias de vida. Na segunda geração chegou Yitzhak, Tavai Surim, ele pediu de Deus, mande sofrimentos para o ser humano. Porque antes, pelo visto, a pessoa, não só que ele não envelhecia, não sentia velhice, ou não tinha dor de coluna, ou talvez não tivesse nem dor de dente, ou enfim, mas Yitzhak pediu a Deus, que tudo não corra tão fácil e simples, e qual o benefício por trás disso, já vamos ver. Amar lefanav, Yitzhak disse para Deus, diante de Deus ele pediu, Ribono Olamim, Senhor do Universo, Adam met velo isurim, se uma pessoa vai embora desse mundo, se ele falece sem ter passado por sofrimentos e purgações, Midat din metucha kenegdo, isso deixa o atributo de justiça e severidade esticado sobre ele. E se uma pessoa, imagina, se uma pessoa não passou por dificuldades, ou não sentiu, às vezes no próprio corpo, não é, dores, sofrimentos, dificuldades, de repente isso pode ir contra a pessoa. Ou seja, quando terminar a sua vida e abrirem o inventário e as contas, o que essa pessoa fez de bom, quantas mitzvot cumpriu, o que ela praticou de bem, etc., de repente vão perguntar, puxa, mas ela gozou de tão boa saúde, ela só teve boa disposição e tranquilidade e sossego, então era de se esperar que ela fizesse e produzisse muito mais. Então, essa ausência de qualquer dor e sofrimento pode acabar causando à pessoa uma promotoria, uma acusação, uma cobrança do atributo de justiça, de severidade, de rigor, como julgando e condenando a pessoa. Puxa, sua vida era tão maravilhosa, você gozava de tão boa saúde, tinha tão boa disposição, então por que você não produziu mais, não fez mais boas ações? Por isso, até em prol e benefício da pessoa, Yitzhak pediu a Deus que mandasse sofrimentos, eventualmente, que a pessoa tivesse uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, etc. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Deus retrucou, respondeu para Yitzhak, de fato, você tem razão, concordo, Chayecha, Davar Tov Tavata, você pediu uma coisa positiva para a humanidade, o Mimchani Matchil, eu vou começar a partir de você mesmo, e esse é o versículo na nossa parashá, מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב איסורים, de fato, do início da Torá até agora não consta em relação a nenhum ser humano algum aspecto de dor, de sofrimento, etc. וכיוון chamado Yitzhak, mas agora a partir de Yitzhak, que ele solicitou isso de Deus, natan lo isurim, Deus de fato concedeu a ele sofrimentos. Isso é o que fala o nosso versículo, Vayhi ki zaken Yitzhak vatiken einav. A partir desse momento, quando Yitzhak envelheceu, ele começou a sofrer de falta de visão. Ele tinha sofrimentos, ele começou a sofrer de cegueira. Na próxima geração, Yaakov tava etacholi. Yaakov, ele pediu de Deus que mandasse a doença e a enfermidade. Pode parecer tão paradoxal, não é? Quem quer doença? Mas Yaakov pediu, e pelo visto até então não havia doenças. Em outras palavras, quando chegava o momento final da vida da pessoa, por assim dizer, era morte súbita, sem doença, sem ser precedida de doença. Yaakov pediu a Deus, Amar lefanav, Ribono Olamim, Senhor do Universo, Adam met belocholi, uma pessoa falece sem ter tido uma doença prévia, ve'eino meyashev ben banav, e muitas vezes ninguém quer imaginar que já está chegando o seu último dia, então ele não se prepara para isso, ele não escreve um testamento, ele não organiza os negócios, ou ele não divide entre os seus filhos as atribuições, etc. Porém, agora se a pessoa ficar doente,
Não precisa ficar tanto tempo. Yaakov, quando falou para Deus, falou: se ele estiver doente 2, 3 dias, ele pode imaginar que essa doença pode ser um prenúncio de uma morte que se aproxima. E daí, pelo menos durante alguns dias, ele pode ter um tempo de se organizar, de se preparar, de deixar as coisas encaminhadas, etc. O Meyashev ben Banav, instruir os seus filhos, etc. Marlo Akadosh Baruch Hu, Deus respondeu para Yaakov Avinu: Chayecha. Você tem razão, Davar Tov Tavata, você pediu uma coisa boa e positiva. O Mimchani Matchili, vou começar a partir de você. Shnemar Vayomer Leosef Hine Avicha Cholei. De fato, a primeira vez que consta na Torá sobre um ser humano que está doente em relação a Yaakov, quando Yaakov estava no leito da morte, então vão avisar o filho Yosef, isso quando ele já estava no Egito, vão avisar o seu filho Yosef que o pai Yaakov está doente, adoeceu. Amar Rab Levi, comenta o sábio Rab Levi, Abraham Hidesh Zikra, portanto Abraham na sua geração ele inovou no mundo para a humanidade a velhice. Yitzhak Hidesh Isurim, Yitzhak inovou, trouxe ao mundo para a humanidade os sofrimentos. Yaakov Hidesh Choli, Yaakov ele inovou, ele trouxe, ele pediu a Deus a enfermidade e a doença. Hiskiau Amelech, gerações e séculos depois, na época do rei Hiskiau, o rei de Israel Hiskiau, Hidesh Choli Shenitrape. Ele inovou algo a mais, a doença que é curada. Porque antes a doença podia ser sempre letal, uma doença terminal. A pessoa adoecia, depois falecia. Mas a partir do rei Hiskiau, nós começamos a ver não, que existe a possibilidade da pessoa adoecer, e às vezes até adoecer gravemente, e mesmo assim se curar, e ter ainda uma longa vida. Amar lo Hiskiau lifnei HaKadosh Baruch Hu, na sua geração, o rei Hiskiau disse para Deus: Emata oto ad yom moto, ve'eino zocher lashub b'tshuva. Fala, Deus, se você deixar o ser humano assim até o dia da sua morte, ele vai levando a vida e ele não faz tshuva, não se arrepende, não se penitencia, não resolve voltar a ti, voltar a Deus. Ela, mitoch she'adam chole ve'omed, porém, ele falou, Hiskiau, se você der esse exemplo, se demonstrar isso para as pessoas, que existe essa possibilidade de mesmo uma pessoa que estava gravemente enferma, mas às vezes isso leva a pessoa a um remorso, a uma meditação, um inventário pessoal que leva ele a arrependimento, a fazer tshuva e retorno, e com isso ele se levanta da doença e se cura, chole ve'omed, ou seja, tshuva. Então ele faz tshuva e fica, isso demonstra a todo mundo em volta que a tshuva é eficaz até mesmo para uma pessoa que estava à beira da morte, enferma, doente. Marlo Kadosh Baruch Hu, Deus fala a ele de fato: Hayecha davar tov tavata umimcha umatchil. Você pediu uma coisa boa, eu vou começar a partir de você. Então, de fato, Hiskiau, ele estava numa situação comprometida, a sua vida comprometida com uma doença grave, e etc., mas ele faz uma tshuva profunda, e com isso ele acaba merecendo mais 15 anos de vida. Enfim, então o Midrash aqui nos dá um histórico de como foram surgindo todas essas etapas e acontecimentos na vida, na existência do ser humano.